quem sente dor, o tempo é inimigo. Cada minuto é insuportável. Momentos de aflição e tortura. Quando os limites da medicina se esgotam, o poder de Deus entra em ação. Está no ar o programa Corrente dos 70. Filas intermináveis, falta de médicos e remédios. Essa é a realidade do atendimento público no país e o caos parece não ter fim. Uma cena triste de se ver. Uma fila enorme, com inúmeras pessoas aguardando para serem atendidas. Essa rotina é vista em milhares de hospitais no Brasil. Pessoas que chegam com os mais diversos tipos de doenças e precisam aguardar horas para conseguirem um atendimento. Nessa espera, muitos não resistem e acabam morrendo. As filas de espera não se resumem apenas aos prontos socorros. Elas também existem para a realização de procedimentos simples, como consultas, há procedimentos mais severos, como cirurgias. Há também aqueles que chegam na madrugada, enfrentam frio, chuva, calor e acabam voltando para casa sem conseguir atendimento. Uma das cenas mais dramáticas de se ver é a falta de leitos, mostrando a situação caótica dos estabelecimentos que acomodam pacientes em corredores. Um estudo realizado pela Confederação Nacional dos Municípios alertou que o país perdeu 40 mil leitos hospitalares na última década. Mas o que de fato precisa ser feito em nosso país para melhorar a qualidade de saúde pública? Enquanto não temos a resposta concreta, milhares de pessoas sofrem, dia após dia, em filas intermináveis dos hospitais brasileiros. Que a luz de Deus ilumine a sua vida. Eu quero me dirigir a você que está doente, você que está me assistindo de cima de uma cama, aí nesse sofá, sua vida está sendo limitada a isso. Doenças, dores, sofrimento, ou então a isso. Filas de hospitais, filas intermináveis, dor, humilhação, descaso. Eu chego aqui para dizer para a senhora, para o senhor, que não precisa ser assim. Eu chego com a proposta para salvar a sua vida. Vamos falar da corrente dos 70 e apresentar para você uma corrente que tem salvado muitas vidas. O Senhor Jesus separou 70 homens e mulheres de Deus, colocou nas mãos dos 70 essa autoridade para impor as mãos sobre os enfermos e curá-los. Está aqui os 70, que toda terça-feira, a partir de 19 horas, estão reunidos aqui na Zona Sul de São Paulo, no Templo dos Maiores Milagres, está aqui, está vendo? Fazendo a poderosa imposição de mãos. Muitas pessoas que eram para estarem mortas estão aqui testemunhando. Você vai conhecer, inclusive a dona Ilka. Quero que você veja. Cuidado, as imagens são pesadas, mas eu vou mostrar assim mesmo, porque é a realidade. Olha só os pés dessa mulher. Os médicos não deram chance, infecção, está toda infecção, está podre. Só tinha uma coisa a se fazer, amputar. Olha só, é pesada, né? Mas às vezes você não tem essa ferida aí, mas está aí com câncer, com diabetes, leucemia, com depressão, com ansiedade, viciado, tá doente por dentro. Ou talvez tenha uma doença física mesmo, na coluna, você é diabético, você tem um histórico na família, problemas respiratórios, cardíacos, hipertensão. A fé é o poder de Deus para combater toda e qualquer situação. Acompanhe o testemunho desta mulher, veja só a atitude de fé dela, divina corrente dos 70, reverteu o quadro, interrompeu o histórico e mudou a vida dela. Qual o nome da senhora? Maria Ilka. Dona Maria, conta para eles aí o que a senhora passou, o que a senhora viveu. Muito sofrimento. Sofrimento para chorar. Muita dor. O pé apodreceu e não estava mais... Os médicos diziam o quê? Os médicos diziam o quê? Tinha que amputar. E doía? Doía demais, demais. Eu chorava muito de dor. E foi tanto que eu não estava mais nem dormindo no quarto. Estava na sala, no sofá, para não dar trabalho.
Aí eu fiquei de cama 7 meses. 7 meses de cama sem poder andar. Sem poder andar. E ele falando que tinha que amputar e eu não aceitava. Aí a última vez eu falei, eu vou, porque eu já estou na fila mesmo. Fui lá para Santa Casa, chegou lá, eu fiquei lá desde 7 horas até 1 hora da tarde esperando a vaga, não saí. Para amputar. Para amputar. Aí não saiu a vaga, eu saí e falei, vou embora, seja o que Deus quiser, mas aqui eu não volto mais não. A senhora veio para a corrente 70 aí? Foi, aí eu comecei, vim Como a senhora vinha com o pé desse estado? de cadeira de roda, vim A senhora vinha em cadeira de roda? de carro e na cadeira de roda. E o pé sangrando muito mesmo. Com a semana que eu estava fazendo a corrente, o pé já começou a enxugar. Aí já foi sarando, já logo, rapidinho. E eu voltei no médico, ele falou, uai, mulher, você curou esse pé? Eu falei, graças a Deus. Pela fé que eu tive em Deus, ele foi curado. Ele foi, eu pensei que esse pé não sarava, que tinha que amputar. Eu falei, mas não precisou não. Deus não deixou eu amputar ele não. Ainda tinha mais tempo pela frente para mim usar ele. Ela foi ungida com o óleo e recebeu a oração da fé, como está escrito. E está aqui, ó. Está aqui, caso verídico. Olha o pé dela. Olha o pé dela. Não tem nada no pé. Olha aqui, ó. O pé, aquele pé. Olha aí, esse dedo que estava podre. Olha, mulher, foi a sua fé. Deus te abençoe bem forte para Jesus. Você precisa de um milagre? De uma resposta urgente? Imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Toda terça-feira, milhares de pessoas têm alcançado a cura através da imposição de mãos com a estola consagrada. Símbolo sagrado, instrumento de fé, utilizado desde os tempos bíblicos para respostas urgentes, para a manifestação de milagres. Se você ou alguém de sua família está enfrentando uma situação difícil, impossível, chegou a hora de receber o milagre. Terça-feira, na corrente dos 70, às 7, 10, meio-dia, 15 às 20 horas, no Templo dos Maiores Milagres, Avenida João Dias, 1800, Santo Amaro, Zona Sul de São Paulo. Chegue mais cedo. A imposição de mãos com a estola consagrada começa 1 hora antes de cada reunião. Corrente dos 70, uma corrente pela vida. Milagres, você está conhecendo pessoas que muitas delas poderiam nem estar vivas mais, mas com atitude de fé, uma decisão de vir na corrente dos 70, de receber a imposição de mãos dos homens e mulheres. Olha só, são esses aqui, os 70, que estarão a partir de 19 horas dessa terça-feira, impondo as mãos aqui diante do altar do Templo dos Maiores Milagres. Vem, tem que haver a sua participação. Ele diz, imporão as mãos. Então temos que ter essa imposição de mãos. Venha, você que está doente, você que está desenganado, você que está desesperado. Você vai conhecer a Aldelice. Ela fez a corrente pela sobrinha que estava em outro estado. Olha aí, olha só. Ela estava com um problema na cabeça, no cérebro. Os médicos não davam nenhuma expectativa. Ela veio pela sobrinha. Nós colocávamos a mão sobre a foto. E o milagre aconteceu. Olha a foto dela aí. Você tem um familiar doente, um familiar internado, um familiar desenganado, um familiar em outro estado, em outra cidade, você vai esperar ele morrer? Você vai ficar chorando dentro de casa, se lamentando? Me perdoe, minha amiga, meu amigo. Jesus disse, imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Permita que a gente ponha a mão, o que custa? Se ele disse, por que você não vem para a gente impor a mão? Vamos ver se é verdade ou não. Fala para você mesmo, olha Jesus, eu vou lá, vamos ver se essa palavra é verdade. Eu vou lá e um dos 70 vai impor as mãos sobre a minha foto, sobre a minha cabeça, sobre o meu filho, meu marido, minha mulher. Venha. Você não precisa perder a sua vida para essa doença. A palavra está chegando até você. Você não precisa perder o seu familiar para essa doença. A corrente dos 70 é uma corrente pela vida. Vamos acompanhar o testemunho dela.
ela estava orando por uma pessoa. Essa pessoa está onde? Ela está no Ceará, minha sobrinha. A sobrinha dela lá no Ceará. Primeiro mostra as imagens, por favor. Ela foi dormir, sentiu dor de cabeça e ela pegou a moto e saiu. Quando ela pegou a moto, ela desmaiou. Ela foi para o médico falou que ela estava com metade do cérebro com água. Com água no cérebro? No cérebro, já tinha metade. Aí ele falou que não podia operar porque era no meio. Então, não sabia o que ia fazer. Aí ela ligou para mim, tio, o que é que eu faço? Eu falei, você quer vir para São Paulo? Aí ela falou assim, tia. Eu falei, não, fica aí. Vá para Barbalha, vá se operar e pode ir que eu tô aqui na fé. Aí ela, o que você tá fazendo, tia? Eu falei, eu tô fazendo, faz de conta que é você, todo dia que entra na igreja, eu entrava na porta e eu falava assim, meu Deus, não é a Odelice, é a Dayana. Quando o pastor colocava a mão... A senhora recebeu a imposição de mão com a palavra? Quando ele colocava... Na cabeça? Na cabeça. Representando ela? Não, eu falava assim, meu Deus, o pastor não está colocando na Odelice, ele está colocando na Dayana. Na Dayana. Aí a Laicinha olhou para mim e falou, mãe, não é a Dayana, é você. Eu falei, não, filha, é a Dayana. A senhora vinha terça-feira receber a imposição de mãos por ela lá no Ceará. Lá no Ceará. Com um problema sério na cabeça. Tem uma menina lá que já fez 3 cirurgias e não resolveu. E a Dayana, o médico falou que a cirurgia dela já tirou os pontos. Ela está sarada, que ele falou desse jeito. Ele falou, eu não entendi nada. Aí a mãe dela falou que é as minhas orações. Agora vamos ouvir o áudio da mãe da moça, mandou para ela, mandou primeiro pedindo ajuda, depois que ela veio e recebeu as orações, fazendo a corrente pela sobrinha dela. Só coloca o áudio, por favor. Boa noite, Aldelice. Tá bem sim, graças a Deus. As suas oração nela, Aldelice. Tá bem, Aldelice, graças a Deus. Ela tá bem hoje, ela tá bem espertinha. Ali, ó. O que foi isso aí? Hein? Foi coincidência? Não foi coincidência. Ela veio, ela usou a fé, está aqui escrito. Você que tem um familiar doente, você que tem um familiar em outro estado, em outro país, está aqui, ela está contando. A sobrinha dela poderia ter sequelas graves, com cirurgia no cérebro. Outras pessoas que passaram pelo mesmo problema, hoje são debilitadas, outras até morreram, mas a sobrinha dela tem vida normal, não tem mais nada. Ela tá como? Ela tá bem, ela tá andando. Ela chegou, do jeito que ela chegou, ela falou para a mãe dela, mãe, eu tô bem. Não ficou sequela? Não tem nada. O médico falou que ela tem que fazer o tratamento 3 meses, porque tem que ver, né? Porque é cabeça. Mas ela tá perfeita. Foi a sua fé, amém, pessoal? Você já recebeu uma notícia que tirou o seu chão e te deixou sem forças para reagir? Na medicina, a última palavra que vale é a dos especialistas. E quando a ciência diz que para o seu caso não tem mais jeito, a quem recorrer? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Se você recebeu a sentença de morte, se está fadado a tomar remédios pelo resto da vida, e se falaram que para o seu caso não tem mais jeito, rejeite essa palavra de morte. Participe da corrente dos 70 e receba a oração de imposição de mãos. 70 servos de Deus estarão clamando para que você veja o impossível acontecer. Terça-feira, às 7 da manhã, 10, meio-dia, 15 e às 20 horas, na Avenida João Dias,
1800 em Santo Amaro, no Templo dos Maiores Milagres. O que mais eu preciso falar? Poderia acabar o programa. Hoje é o dia do seu milagre. Olhe para mim, olhe para mim. Hoje é o dia do seu milagre. Agora você vai ter que sair daí e chegar até aqui. Anota o endereço. Está aí no seu rodapé? Avenida João Dias, 1800, Santo Amaro, Zona Sul de São Paulo, Templo dos Maiores Milagres. Começa às 19 horas a poderosa imposição de mãos. Começa às 19 horas. Vai até às 20. Às 20 começa a corrente. E vai até 21h20, 21h15. Depois você sai pelo Corredor dos Milagres. Tem mais testemunhos. Vamos conhecer o seu Raimundo. Tomando remédio, com um monte de dor. Foi curado na hora. Depois, na outra semana, conversamos com ele de novo. Ele conta como é que foi a semana depois que ele decidiu vir aqui na Corrente dos 70. Seu Raimundo, a semana passada o senhor estava aqui com um monte de remédio, sentindo pastor, dor, o senhor passou mal. E aí, o que aconteceu? Eu manifestei aqui no altar. O que você quer fazer? Eu quero matar ele, né? O que você está fazendo no corpo dele? Ele acaba com a vida dele, todo o corpo. Tem doença? Faço doença. Qual doença? Dor de garganta, dor das pernas, varize, E o obreiro me ajudou em relação sobre essa cura, essa libertação. Como é que foi essa semana? Essa semana foi muito bem, eu agradeço a Deus de todo o meu coração. Cadê as dores? Mais dor. Não tem mais nada? Mais nada, pastor. Olha só que bacana, pessoal. Já estava há quanto tempo o senhor estava sentindo dores? Usando muitas dores, muitos anos sentindo essa mais dor. de anos dor sentindo dores. Dor na coluna, dor no corpo, dor nas pernas. E de terça-feira para cá, em uma semana, como é que foi essa semana para o senhor? Muito bem, graças a Deus, estou sentindo muito bem. Tá vendo? Em honra e é o que acontece terça-feira. Foi a sua fé, o senhor está abençoado. Bem forte para Jesus. Você precisa de um milagre, de uma resposta urgente. Imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Toda terça-feira, milhares de pessoas têm alcançado a cura, através da imposição de mãos com a estola consagrada. Símbolo sagrado, instrumento de fé, utilizado desde os tempos bíblicos para respostas urgentes, para manifestação de milagres. Se você ou alguém de sua família está enfrentando uma situação difícil, impossível, chegou a hora de receber o milagre. Terça-feira, na Corrente dos 70, às 7, 10, meio-dia, 15 às 20 horas, no Templo dos Maiores Milagres, Avenida João Dias, 1800, Santo Amaro, Zona Sul de São Paulo. Chegue mais cedo. A imposição de mãos com a estola consagrada começa 1 hora antes de cada reunião. Corrente dos 70, uma corrente pela vida. Imporão as mãos sobre os enfermos. Então tem que haver a participação do enfermo, do doente. A Bíblia até fala do rei Asa. Depois você vai acompanhar o versículo aí. A Bíblia fala que ele era um homem de Deus. Ele buscou a Deus, tinha um coração de Deus, serviu a Deus. Mas na sua enfermidade, quer dizer, ele adoeceu, uma doença nos pés, nem parecia ser grave, mas era uma doença grave. Ele não buscou ao Senhor na sua enfermidade, somente confiou nos médicos. Ele morreu. A Bíblia traz esse relato, mostrando a importância da pessoa buscar em Deus, buscar por meio da fé na palavra. Não cometa o erro do rei Asa. Você está fazendo o seu tratamento, amém, está buscando nos médicos, amém, a medicina é de Deus, mas não deixa Deus de fora, porque a mão do médico é limitada, a mão de Deus produz milagres. Vamos acompanhar uma matéria e conhecer melhor essa corrente que tem salvado vidas.
A saúde é uma das principais áreas da vida. Quando o corpo está acometido por uma doença, as consequências se estendem. A vida financeira é prejudicada, já que trabalhar se torna impossível. O diagnóstico afeta a família, que passa a carregar uma constante preocupação. Os compromissos deixam de ser cumpridos e dão lugar à incerteza de não saber se haverá cura para o problema. Há muitos que ouviram dos médicos que já não há mais solução para a enfermidade. Convivem com a dor e a tristeza de estarem à mercê de uma doença e de tratamentos que nem sempre trazem a cura. Mas a fé traz a resposta que muitos esperam. É por meio dela que o sobrenatural acontece. Em uma certa ocasião, Jesus escolheu 70 homens e deu a eles autoridade para curar todo tipo de enfermidade e quebrar todas as maldições. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficaram curados. Com base nessa passagem das Escrituras Bíblicas, essa corrente de fé tem trazido resultados positivos para muitas pessoas. Os milagres não ficaram no passado, mas acontecem até os dias de hoje na vida dos que creem. Existe um lugar onde esse problema será resolvido, na corrente dos 70. A corrente dos 70 é muito importante para mim, porque foi através da corrente dos 70 que eu usei a minha fé cada vez mais e alcancei o meu milagre. Ainda que a palavra do diagnóstico seja contrária, os motivos para se entregar ao problema não devem existir. Venha passar pelo corredor consagrado pelos homens de Deus e seja curado de todas as enfermidades. Participe da Corrente dos 70, terça-feira, no Templo dos Maiores Milagres, às 7 horas da manhã, 10, meio-dia, 15 e especialmente às 20 horas, na Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro. Milagres é o que nós temos apresentado. Está aqui os 70 e olha a palavra: imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados. É isso aqui, essa palavra nós estaremos pondo à prova nessa terça-feira, tá bom? Bom, agora eu quero mudar um pouco de assunto aqui, quero falar um pouquinho do domingo. A Igreja Universal se prepara para esse domingo. Será um domingo diferenciado de todos que teve até aqui. Estamos no finalzinho do ano, será a finalização do jejum de Daniel, será o dia que nós vamos dar o pontapé inicial na subida do Monte Sinai. Vamos subir o altar, teremos a Santa Ceia, que é a aliança daqueles que querem de fato e de verdade uma vida com Deus. O povo de Israel, diante do altar, fizeram uma aliança. Moisés reuniu o povo diante do Monte Sinai, fez aquela aliança com sangue, de servir a Deus, de honrar a Deus, e Moisés subiu o monte. Só que domingo nós vamos fazer aliança com o sangue e com a carne, que é a Santa Ceia, e vamos todos subir ao monte buscar a presença prometida. E eu quero convidar você para essa manhã de domingo, 9h30 da manhã, aqui no Templo dos Maiores Milagres, o Bispo Cleito à frente da concentração de fé, levando o povo a essa fé, levando o povo ao altar, levando o povo ao altar do sacrifício, ao Monte Sinai, e vamos ter a Santa Ceia. Convido os membros, obreiros, você que está afastado, afastada, você que está nessa caminhada, no jejum de Daniel, será um dia de derramamento do Espírito Santo. Avenida João Dias, 1800, aqui em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo. Convido você e toda a sua família, tá bom? Vou deixar você com esse intervalo e esse convite especial para que possamos estar todos juntos neste domingo. Todas as reuniões serão reunidas neste horário e vamos juntos subir ao Monte Sinai. Fique com esse intervalo, que Deus abençoe a todos, guardamos você. Fogueira Santa de Israel no Monte Sinai. O maior movimento de fé
com o objetivo de se aproximar mais de Deus. Durante este período, os altares da Zona Sul de São Paulo estarão em consagração para que você esteja face a face com Deus. Nos tempos bíblicos, os filhos de Israel estavam cansados de viver sob a opressão de Faraó. Foram 400 anos de escravidão, vergonha e humilhação. O que o povo mais queria era liberdade. E nos dias atuais, a história se repete. Milhares de pessoas vivem uma escravidão, tornando-se reféns dos problemas. E a gente trabalhava e a gente não pegava férias. Era só trabalho, pagar conta e nada tinha. E além de tudo, eu era uma pessoa depressiva, né? Tinha um vazio na alma, chorava muito. E isso trazia muitos problemas para a gente. Se tu mesmo não fores conosco, não nos faça subir daqui. No passado, Moisés almejava a libertação do povo, mas para ele não adiantava ser liberto fisicamente se a presença do Criador não estivesse à frente deles. E o casal Maria e Adeilson entenderam bem o significado dessa atitude. A gente foi entendendo, né, a respeito da fidelidade, né? E aí nós vamos fazer a prova com Deus, se é isso mesmo que a gente quer ver acontecendo na nossa vida. A entrega verdadeira que gerou a transformação. Aí, usando a fé, Deus deu a direção, nós abrimos, né, o nosso CNPJ, começamos a trabalhar para nós mesmos e aí a gente foi prosperando. Similar a Moisés, o que eles mais queriam não era apenas a terra prometida, ou seja, as bênçãos materiais, e sim a presença prometida, pois com ela eles nunca mais seriam escravos novamente. Temos uma vida abençoada, e não só na questão do financeiro, né, mas também dentro de nós temos paz, nós somos felizes. Quando a gente tem a bênção de Deus, a gente tem essa abundância financeira, tem essa paz, a alegria, a força, a família abençoada. Nossa, é maravilhoso. Fogueira Santa de Israel no Monte Sinai. Aproveite esta oportunidade para se aproximar daquele que pode transformar a sua vida. No Templo dos Maiores Milagres, Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro, Zona Sul de São Paulo.